Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero encontrá-los bem, apesar de não estarmos diretamente presentes. Estamos aqui mais um dia para que a gente possa oferecer um conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Agora mesmo estava estudando aqui o conteúdo que nós vamos ver hoje. Acredito que vocês já tenham recebido aí, inclusive, os slides que nós vamos tratar na aula de hoje, tá legal? Nós vamos falar hoje, pessoal, um pouco sobre o contrato de trabalho, as suas novas formas de contrato de trabalho e a flexibilização do contrato de trabalho. O que é a flexibilização? Acho que a gente precisa começar, né, nossa aula entendendo o que é esse nome de flexibilização. Pessoal, flexibilização nada mais é do que nós tratarmos a norma de uma forma flexível, tratarmos a norma não de uma forma rígida. Quando a norma ela é de forma rígida, dificilmente eu vou conseguir atender o princípio da equidade. Por que dificilmente eu vou atender o princípio da equidade? Quando eu tenho por obrigação, por princípio, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, no limite de sua desigualdade, nós temos que imaginar a seguinte situação: como que uma única norma, a mesma norma trabalhista, ela vai conseguir tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual no limite de sua desigualdade? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho voltado aí para as farmácias, em que fixa um determinado salário de R$3.000 para todas as farmacêuticas, as pessoas, né, que são farmacêuticas aqui na região do nosso Vale do Paraíba. E aí você pode pensar, Júnior, R$3.000 até que está razoável para uma farmacêutica receber. Afinal de contas, ela terá muitas funções, muitas responsabilidades dentro de uma farmácia. E aí você pode estar com a razão, realmente. R$3.000 para uma farmacêutica aqui na região do Vale do Paraíba está razoável. Tudo bem, legal. Mas aí vamos imaginar a seguinte situação. Para uma empresa como Drogaria São Paulo, pagar um valor de R$3.000 para uma farmacêutica é tranquilo, é viável, ela tem movimento para isso, ela tem condições para isso. Agora, imaginem vocês de repente um tiozinho da farmácia lá do bairro, simples, que de repente decide montar a sua farmácia na garagem da tua casa. E aí ele abre a farmácia, compra alguns medicamentos, só que a legislação exige que ele tenha uma farmacêutica ali à disposição. Será que esse tiozinho ele vai conseguir pagar os R$3.000 fixados em norma coletiva para uma farmacêutica? E aí, meus amigos, é justamente esse é o ponto onde a norma rígida ela tende a ser quebrada. Tudo que é rígido tende a ser quebrado. Por quê? O tiozinho da farmácia do bairro, ele não terá condições de pagar R$3.000. Muitas vezes nem ele consegue retirar isso no fim do mês. E aí, logicamente que por conta disso, o que ele vai fazer? Ele vai tentar burlar a legislação. Ele vai contratar uma farmacêutica, colocar que ela recebe R$3.000, mas pagar a menor para ela no final do mês. Ou ele simplesmente ele vai tentar burlar a legislação de qualquer outra forma. Ele vai fingir que vai atender os requisitos, mas de fato ele não vai. E é por isso que nós temos uma rigidez da norma, onde toda norma muito rígida, ela não consegue atender a todas as realidades, E aí justamente por conta disso é que ela não atende o princípio da equidade.
não atendendo o princípio da equidade, a norma então ela não é efetiva. Ela não é efetiva porque vai atender apenas um grupo de empresários, um grupo de pessoas e não consegue atender a todos. E aí, logicamente, por conta disso, nós temos a flexibilização da norma. A flexibilização da norma, ela tem por objetivo atender o princípio da equidade, fazendo com que todas as pessoas possam ter o mesmo acesso, o mesmo direito, a mesma proteção jurídica. E aí onde eu crio, então, de repente, dentro da própria convenção coletiva, eu crio, então, uma outra possibilidade. Olha, empresas até 10 empregados, empresas que tenham um faturamento menor mensal, o salário, então, dessas farmacêuticas diminui, de repente, para R$2.000, para R$1.500. Aí sim, eu estou pegando aquela mesma norma, estou deixando ela mais flexível, com o intuito de atender a todas as realidades, tá certo? Então veja, eu estou até inclusive com um livro aqui do Bezerra Leite na mão, um pouquinho antigo, mas ele está aqui comigo. E ele tem um conceito que eu acho interessante, vou até fazer a leitura para vocês. Ele fala o seguinte: o contrato de trabalho por tempo determinado, ele vem deixando paulatinamente de ser exceção, sendo atualmente permitidos diversos contratos intermitentes a tempo parcial, por tempo determinado, temporários e de temporada, de formação de mão de obra, de aprendizagem, de estágio. Trata-se de um processo de quebra da rigidez das normas, tendo por objetivo, segundo os seus defensores, conciliar a fonte autônoma com a fonte heterônoma do direito do trabalho, preservando com isso a saúde da empresa e a continuidade do emprego. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Por que é fantástico, pessoal? Porque vocês já estudaram comigo as fontes autônomas e as fontes heterônomas. Quando eu observo as fontes heterônomas, eu tenho a participação do Estado, a intervenção desse terceiro e as fontes autônomas criadas pelos próprios destinatários. Quando eu consigo conciliar as fontes autônomas com as fontes heterônomas, eu tenho a possibilidade, então, eu tenho um reflexo dessa flexibilização, porque eu estou conseguindo atender a todas as realidades. Eu dou autonomia para as partes negociarem e ali eu preservo a saúde da empresa e, consequentemente, o contrato de trabalho daquele colaborador. Tá bem? Então eu deixei inclusive no slide aí para vocês alguns conceitos que o objetivo é adequar e compatibilizar as necessidades do empregado e empregador à realidade econômica e tecnológica vigente. Ou seja, defender as garantias mínimas ao trabalhador e a sobrevivência da empresa. Tá certo? Então façam a leitura também do Bezerra Leite, aprofundem. No meu livro aqui está na página 334, 335. Vejam lá, façam essa leitura que vocês vão entender bem bacana a sua definição. E aí, pessoal, nós temos que entender também o seguinte: a reforma trabalhista, ela trouxe como objetivo a flexibilização das normas. Tanto é que ela trouxe 117 artigos. Esses 117 artigos trazidos pela reforma trabalhista trouxe como objetivo flexibilizar a norma, deixar ela mais solta, a ponto de que a saúde da empresa seja preservada, o contrato também seja preservado, aquilo aconteça de uma forma mais
viável para as partes. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para não interpretar flexibilização com desregulamentação de direitos. Não é isso. Flexibilizar a norma não é deixá-la desregular, não é deixar de regulamentar. Eu não estou deixando de regulamentar uma norma. Pelo contrário, eu estou simplesmente pegando essa norma e fazendo com que ela seja adaptada às diversas realidades que eu tenho no mercado de trabalho. Tudo bem? Deu para entender? E aí, logicamente, que dentro desta realidade, nós temos novas modalidades de contrato. Novas modalidades de contrato. O primeiro deles, que vocês já conhecem, claro, mas foi bem trabalhado, inclusive pela reforma trabalhista, foi o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele tem por objetivo testar, né? Avaliar, então, as partes. Que as partes possam sentir, então, se de fato as partes elas estarão aptas a desenvolverem as atividades cotidianas. Será que eu estou adaptado a este contrato, a este ambiente de trabalho, a esse empregador? Será que eu empregador, também estou certo nessa contratação deste empregado? Então, as partes têm por objetivo, durante esse período de 90 dias, se avaliar. Eles precisam se avaliar para verificar se de fato eles estarão corretos nesta contratação. Tudo bem? Então vejam, coloquei lá isso para vocês. O contrato de experiência, ele tem a condição resolutiva com ajuste entre as partes. Tá certo? É uma modalidade de contrato por prazo determinado. Eles têm por objetivo proporcionar às partes, propiciar as partes nesse período de avaliação. Tudo bem? E aí o que a gente tem que analisar nesse contrato de experiência é que tudo aquilo que a gente já conversou. O prazo máximo de 90 dias, onde eu só posso recontratar novamente após 6 meses na mesma função. Em outra função, eu consigo recontratar imediatamente. Acabaram-se os 90 dias, eu consigo então recontratar numa outra função. Agora, se eu quero em função diversa, na mesma função, eu preciso esperar esse prazo máximo de 90 dias. Tudo bem? E dentro desse prazo máximo, eu só consigo prorrogar uma única vez. Uma única vez. Não é admitida a sucessividades do contrato de experiência. E aí, esse contrato de experiência, quando ele terminar, o que este colaborador terá de direito? Vejam, esse colaborador ele terá de direito apenas algumas verbas. É o saldo de salário, é o 13º proporcional, as férias proporcionais, mais 1/3 constitucional que ele tem de direito, claro, e o fundo de garantia. Então, se esses 90 dias terminarem, é logicamente que então o trabalhador ele não terá direito ao aviso prévio e nem mesmo a multa dos 40%. Ele já está previamente avisado que esse contrato ele terá uma duração máxima de 90 dias. Então não tem por que fazer pagamento dessas duas verbas. Tudo bem? E aí a rescisão antecipada desse contrato é aquilo que nós já conversamos. O contrato ele está estipulado para 90 dias. Porém, chega no 60º dia, né, o empregador decide, então, romper com este contrato. Poxa, mas está faltando 30 dias ainda e você decide romper com esse contrato agora? Então, qual é a penalidade aplicada a este empregador? Ele deve pagar, então, metade do que falta, então, para acabar. Se está faltando, então, 30 dias... ele deve então pagar, indenizar esse empregado com 15 dias então de salário. Tá certo, meus amigos? E vejam, nós temos que observar que a multa de 40% sobre o depósito do fundo de garantia, a legislação vem colocando que ela também é obrigatória, tá certo? Só que nós temos julgados de diversas formas aí pelo nosso país. Nós temos jurisprudências dizendo que não,
No momento que você já paga a indenização para este colaborador de metade do tempo que falta para ele para acabar aquele contrato, eu já estou pagando uma indenização. Não tem por que eu pagar a multa dos 40%. Porém, alguns julgados estão decidindo de outra forma, estão decidindo que não, ele tem direito tanto à indenização dos dias de metade dos dias que faltam para ele terminar o seu contrato, quanto à indenização de 40% do fundo de garantia. Tá legal? Então nós ainda não temos um posicionamento pacífico, porém as decisões elas se alternam no nosso país. Tá legal? E aí, pessoal, e se acontecer de repente o empregado decidir então rescindir esse contrato antecipadamente? E se de repente essa opção não foi do empregador, mas ela foi do empregado? O artigo 480 da nossa CLT, ele determina que, então, o empregador exija dele uma indenização pelos prejuízos que ele sofrerá. Olha, você está saindo antecipadamente. Eu vou sofrer prejuízo com isso. Porém, esse prejuízo, essa indenização que ele vai exigir então do colaborador, ela não pode ser superior economicamente, financeiramente superior à metade do tempo que falta para acabar o contrato. Então, nesse exemplo que nós demos, de que o contrato faltam então 30 dias para acabar, a multa que o empregador deve pagar ao empregado são de 15 dias, correto? O empregador que sofrer prejuízo com a saída antecipada do empregado, ele não pode exigir deste colaborador uma indenização superior a esses 15 dias que faltam para acabar o contrato de trabalho dele. Tá bem? Então é limitado a isso. Só que de uma certa forma, o empregador ele deve comprovar esses prejuízos que ele sofrerá. Tá legal? É a exigência que o artigo 480 da nossa CLT coloca. Tá joia? Então, nós temos que analisar que este contrato de experiência, isso foi colocado aí como uma forma das partes poderem então avaliar durante esse período se o contrato será permitido. Isso flexibiliza a norma? Claro que é um exemplo de flexibilização. Porque imagina se todo contrato começasse por prazo indeterminado. E aí, chega no 30º dia, no primeiro mês, eu já observo, puxa vida, contratei errado. Essa pessoa não vai se adaptar a essa função. Essa função não está bacana para essa pessoa. E aí, de repente, eu tenho que pagar a ele aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia. Poxa, isso traz para o empregador um prejuízo financeiro muito grande. Então, o que a legislação trouxe? Olha, 90 dias para que vocês possam, então, testar um ao outro e verificar se, de fato, vocês decidirão continuar com este contrato ou não. Tá legal? Então, é um exemplo de flexibilização da norma trabalhista. Pessoal, um outro exemplo que eu coloquei lá para vocês é a composição societária. O que é esta composição societária? A composição societária é a possibilidade daquele empregado ele entrar como sócio da empresa. Então, o empregador, ele simplesmente, ele não vai ter então empregado, ele vai ter o quê? Sócio. Ele vem, coloca lá que aquele empregado tem uma participação societária de 1%, 2%, e aí esse empregado ele deixa de receber salário. Vocês vão estudar depois em direito empresarial essa terminologia que nós damos o nome de prolabore. Prolabore é o valor recebido pelos sócios da empresa. Quem recebe salário são aqueles empregados, aquelas pessoas que são então subordinadas, tá certo?
aquela pessoa que não é subordinado, que ele age na empresa como um proprietário dela, ele não recebe então salário, ele receberá pro labore. E aí, logicamente, que essa composição societária, ela é permitida pela legislação. Isso é muito comum de vocês encontrarem em escritórios de advocacia. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns escritórios de grande porte aí em São Paulo, que acabam, ao longo do tempo, a pessoa virando sócio do escritório. Ele tem uma participação societária muito pequena, né? Às vezes de 0,5%, 1%. Então, o proprietário do escritório, ele verifica lá quanto que ele está recebendo por mês. Ele está recebendo, sei lá, 5 mil por mês. Eu vou colocar ele como sócio da empresa e ele passa a receber um valor equivalente. Então, é possível fazer isso? É possível. A legislação permite? Permite. Olha que bacana, flexibilizando a norma. Porém, pessoal, aí nós temos uma situação muito peculiar. Qual que é essa situação peculiar? Eu não posso deixar que o empregado que vira sócio da empresa continue sendo subordinado, tá certo? Ele deve, a partir de agora, ter autonomia. Ele tem que agir na empresa como se proprietário fosse. Afinal de contas, a partir de agora, ele será um sócio, tá certo? Então, ele decidirá, ele terá liberdade de atuação. Logicamente que a empresa pode colocar alguns limites a ele? Pode, né? Tem alguns sócios que eles não decidem, tem alguns sócios que não assinam pela empresa, enfim. Esses limites podem ser colocados pelo proprietário da empresa. Porém, a empresa deve dar a ele essa característica que é primordial, que é a liberdade, a autonomia que deve ser dada a este colaborador, que deixa de ser empregado e passa a ser então um sócio da empresa. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? A legislação ela é muito perspicaz. Ela pode dar essa autonomia para vocês, para poderem de repente negociar. Poxa, que liberdade, que possibilidade fantástica de repente de eu transformar então esse colaborador em sócio. Ele deixará então de pagar diversas verbas, não vai precisar pagar 13º salário, não precisará de repente recolher fundo de garantia. A empresa terá bastante economia com tudo isso. Sim, beleza, terá mesmo. Mas a gente tem que tomar um grande cuidado de repente, as características de empregado permanecerem no contrato. Tá legal? Essas características de empregado, elas devem deixar de existir. A autonomia passa a tomar lugar de todas aquelas características que existiam do artigo 3º, tá certo? Como a subordinação, por exemplo. Tá legal? Pessoal, obrigado. Nos vemos daqui a pouco em um outro vídeo. Tá joia? Um abraço para vocês.